Bem-vindo a Carlos Jeff, nome do meu canal, mais uma vez aqui para lhe trazer mais um vídeo de história. Como pode ver na descrição deste vídeo, trago aí uma questão. Será que os africanos participaram no processo de escravatura ativamente como agentes do comércio de escravo? Ou então, será que os reis africanos venderam seus povos? Porque existe uma discussão segundo a qual os reis africanos foram mentores, foram personagens principais do comércio de escravos, segundo a qual os próprios reis africanos foram eles que convidaram os europeus para o comércio de escravo. Uma discussão que defende que os europeus não estavam nem tão pouco interessados em vender os africanos como escravos, que são os próprios africanos que vão convidar os europeus a participar do comércio de escravo. Gente, o que é que vocês acham? Terão participado os reis africanos no comércio de escravo? Se sim, como é que participaram? O que é que pretendiam? Como é que fizeram? E este processo, como é que decora? Como é que hoje, se participaram os africanos, existem escritos que dizem que os europeus são os principais, primários culpados do processo de escravatura? E eu quero convidar a participar deste vídeo. Vamos responder essas e outras questões. Desde já eu lhe peço, deixa aí seu like, deixe seu comentário, vai comentar no fim desse vídeo e acima de tudo vai deixar também a sua subscrição. Não só vai compartilhar o link desse vídeo em outros canais. Gente, não é novidade que o continente africano foi vítima do processo de escravatura. Olhando para a África, conseguimos identificar dois sistemas de comércio de escravo. Na parte norte de África, temos lá o comércio transariano, onde os agentes principais foram os árabes. Na parte sul, subsaariana, na África Negra, vamos identificar naturalmente o comércio transatlântico, comércio de escravos negros para as plantações nas Américas. Mas o que é interessante a gente perceber aqui é que o próprio processo de escravidão já acontecia até um pouco antes da chegada dos europeus. Naturalmente que de formas um pouco diferentes das quando os europeus cá chegaram. Por exemplo, anteriormente à chegada dos europeus, existiam estados aqui em África, existiam unidades políticas formadas a partir de tribos e em algum momento algumas tribos envolviam-se em alguns conflitos sangrentos. Dentro desses conflitos, em algum momento faziam prisioneiros. Diferente de alguns conflitos europeus, onde a intenção era exterminar os seus prisioneiros, as tribos, os estados africanos não exterminavam os seus prisioneiros, mas tornavam seus prisioneiros de escravos domésticos, de seus prisioneiros, indivíduos que vão passar a executar algumas tarefas dentro desses estados africanos. Gente, é interessante a gente perceber que quando cá chegaram os europeus, envolveram-se com essas tribos, com alguns estados africanos. No primeiro momento, a entrada dos europeus em África foi bem vista, e não só foi bem vista, como foi produtiva, foi boa, comercializavam com os africanos. E é interessante a gente perceber que nesse comércio com os africanos, eles começaram também a influenciar a maneira de ser dos próprios africanos a partir daquilo que vamos conhecer como processo civilizatório, usando como instrumento a fé cristã. E esses indivíduos vão naturalmente construir algumas fortalezas e
essas fortalezas vão servir de centro de formação, de centro de disseminação da fé cristã no primeiro momento. É interessante a gente perceber até que ponto os africanos vão participar do processo de escravatura, da venda dos seus próprios irmãos a partir desse contexto civilizatório. Os estados africanos que tinham prisioneiros, tinham escravos, não querendo permanecer muito tempo com esses prisioneiros, com esses escravos, não só existiam outros que eram tidos como escravos, não porque primeiro passaram do processo de serem prisioneiros. Estou a dizer, dentro de estados africanos existiam leis e quem não seguisse essas leis era tido como racionário, era tido como prisioneiro e, no entanto, reduzido a escravos. E os europeus, homens brancos, predispuseram-se a civilizar esses indivíduos presos, esses indivíduos escravos e indivíduos que não eram bem vistos dentro de estados africanos. Gente, o primeiro ensaio de venda ou de troca de escravos, de entrega de escravos pelos reis africanos para os brancos ou para os europeus, acontece num processo de lavagem social dos estados africanos. Acontece num processo em que os reis africanos diziam: nós não podemos permanecer com prisioneiros ou não queremos permanecer no nosso estado com indivíduos que cometeram algum litígio contra a lei. Portanto, eles vão levar esses indivíduos, vão entregar aos homens brancos, vão entregar aos europeus, com uma intenção primária de que esses brancos, esses europeus que se predispuseram a civilizar, a ensinar novas condutas a esses indivíduos, fossem fazer isto. Naturalmente que nesse processo de troca, os europeus vão dar aos homens africanos, aos líderes, aos reis, aos chefes de tribos, alguns produtos, que é o caso de tecidos, é o caso de louça vidrada, é o caso de algumas miçangas, é o caso de alguns produtos que eram prestigiados dentro dos estados africanos. E é interessante a gente perceber, gente, que esse indivíduo recluso, prisioneiro, escravo, que é vendido em algum momento à força, quando chega nas fortalezas, nos fortes dos europeus, é naturalmente, primeiramente civilizado. Os europeus, como não dispunham de indivíduos, de negros, de homens africanos, indivíduos que os pudessem primeiro usar como interlocutores, intermediário com os africanos, os europeus, como indivíduos que não entendiam a língua africana, vão transformar esses indivíduos como instrumentos de comunicação, como instrumentos de ligação entre eles e os africanos. Os primeiros escravos são civilizados, são assimilados, ensinados as condutas europeias, e a partir ou através desses indivíduos serão eles que serão interlocutores, intermediários entre os africanos e os europeus. Agora imagina o que é que vai acontecer. São indivíduos que o fato de terem sido assimilados, civilizados, são categoricamente superiores aos negros, aos africanos não assimilados. Ainda que tenham sido reis, ou ainda que sejam reis, são esses reis inferiores a esses escravos, ou ex-escravos, ex-prisioneiros já civilizados. Naturalmente que na primeira fase, esse comércio de escravo vai seguir esse modelo de simplesmente civilizar, ensinar as culturas europeias. Mas o mercado econômico da altura vai exigir mais. Quer dizer, o comércio de ouro
perde campo, perde mercado. O comércio de marfim vai perder campo. Chega-se a um certo momento que o que dava no mercado, o que tinha sentido, piada no mercado, era a venda de escravos para as plantações. Naturalmente que a ideia já de civilizar, de ensinar esses escravos já perde sentido. Os europeus vão precisar de indivíduos para vender no mercado fora. Vão precisar de indivíduos para os transportar até as Américas. É a partir deste momento que os europeus vão querer usar os escravos. Quer dizer, já não querem simplesmente os escravos prisioneiros, os escravos que haviam cometido alguns litígios dentro dos reinos africanos. Gente, os reinos africanos não teriam vendido ou não tinham nenhuma ideia de vender os seus escravos, só vendiam, ou a origem dos escravos que os reis africanos, estou a falar de reis sérios, vendiam, eram simplesmente aqueles que haviam cometido alguma falha, algum erro dentro dos estados africanos. Portanto, os portugueses, os europeus querendo escravos, e porque não existia nessa altura, por exemplo, escravos prisioneiros, os reis africanos não conseguiam dar nenhum escravo. E porque os europeus queriam escravos, o que é que vão fazer? Vão naturalmente usar esses escravos que eles civilizaram para que esses escravos possam promover alguns conflitos, algumas guerras de razia dentro dos estados africanos, porque os brancos europeus sabiam que a melhor e a maneira de se ter escravos era por via de conflitos entre os próprios estados africanos. Então são esses que, com raiva, com sede de vingança, estou a falar dos ex-escravos que foram vendidos e já civilizados, são eles que vão invadir já os estados africanos, vão fazer guerras para a captura de escravos. E nesse contexto, naturalmente que os africanos vão participar, o negro africano vai participar do processo de escravo. O branco europeu naturalmente não participa do escravo sozinho. A participação sim dos negros, primeiramente de líderes africanos com maior inocência, segundo daqueles ex-escravos vendidos pelos líderes africanos que foram civilizados, terceiro a insistência dos próprios europeus para que esses criem essas guerras, porque já queriam os escravos. Gente, eu sei que é triste assumir que os africanos participaram do processo de escravatura. Naturalmente que existem inocentes, existem estados africanos que vão repudiar esse negócio, mas existem naturalmente negros que vão aceitar, vão apoiar esse negócio. Ou, pense comigo, se os africanos não tivessem participado desse comércio de escravo, teria sido rentável esse comércio? Naturalmente que não, teria se lutado até a última gota para que este processo não tivesse sucesso, mas só teve sucesso porque existiam lá negros que assim se vendiam. Gente, existem negros que em algum momento, por serem prisioneiros de alguns estados africanos e por não ver piada de ser prisioneiro de alguns reinos africanos, em algum momento acabavam aceitando ser prisioneiro dos europeus. Significa vender-se ou entregar-se para os europeus e assim servirem como escravos à venda no mercado americano, no continente americano. Gente, era isso que eu me propunha a trazer neste vídeo. Para que o vídeo não fique longo, vou terminar aqui. Sei que há muita coisa que podíamos falar aqui, mas por questões de tempo não conseguimos. Deixa aí seu comentário, comente, enaltece esse vídeo, engrandece esse vídeo comentando, deixando comentário e acima de tudo, deixe seu like. Se não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. E muito obrigado. Valeu!